Fala pessoal, boa noite. Pessoal, para quem não me conhece, sou o Edivan, tá? Tô com a missão aqui de estar agitando esse canal, beleza? E qual é o conteúdo que eu tenho aqui para vocês? Nós estamos fazendo, ajudando lá no projeto, tá? No projeto Resiliência, do bairro de Senador Camará. E a nossa missão lá é estar formando novos eletricistas, tá? Eletricistas preparados, tá bom? Para atuar no mercado e eletricistas diferenciados, tá bom? Eletricistas que vão fazer a diferença, tá? Então essa é a nossa missão e eu tô aqui hoje para estar fazendo uma revisão e paralelo a essa revisão desse curso, eu quero deixar o vídeo aqui no canal, tá? Os alunos vão acessar o canal, vão assistir o vídeo, tá? Que vai falar da revisão do teste de sábado. Vai ser aplicado um teste no sábado, tá? Com todo o conteúdo que foi passado. Nós estamos já tiveram 6 aulas, tá? 6 sábados seguidos. Estamos indo aí para o 7º sábado. Então vai ter um teste, tá? Para a gente saber qual é o nível aí de, né? Vamos dizer assim, um nível de aprendizado, tá? Do pessoal, tá bom? Então, eu quero que vocês acompanhem aí com a gente, tá? O pessoal que está no curso e quem não está no curso, que quer também, que tem interesse no assunto de eletricidade, eu recomendo o nosso canal, tá? Para estar assistindo, porque a partir de agora foi tema no nosso curso, vai ser tema no nosso canal, beleza? Então, o tema hoje é revisão. Revisão, nós vamos pegar tudo o que foi passado, tá? Então, vamos rapidamente aqui, prestem atenção, gaivota, todas as gaivotas que estão na prova vão ser citadas nessa revisão, tá? Tô deixando, ó, facinho, beleza? Então, vamos começar falando aqui sobre tensão elétrica, tá? Que foi nosso primeiro assunto, tá? Falando sobre o átomo, falando sobre, desmembramos ali o átomo, né? Com nêutron, com prótons, com elétrons, tá? O nêutron, que é carga neutra, o prótons, que são as cargas positivas, e os elétrons, que são as cargas negativas, tá bom? Então, desmembramos ali a função de cada um no átomo, tá? E com isso tudo, começamos a desmembrar, a falar sobre as grandezas elétricas, tá? Que é a tensão, que é o ampere, que é a resistência e a potência, tá? Que vão acompanhar a carreira do eletricista, tá bom, pessoal? Então, logo quando eu falo de tensão elétrica, o que se entende por tensão elétrica, tá? O que a gente vai aceitar? Qual a resposta correta, beleza? Então, tensão elétrica nada mais é do que força, tá? A força que impulsiona, ou a diferença de potencial que vai impulsionar os elétrons, tá ok? E aí existe um símbolo, existe uma unidade de medida, tá? Então, qual é esse símbolo, tá? Vamos lá. O símbolo da tensão elétrica, ele geralmente vai ser representado pela letra U, tá? U maiúsculo ou o E maiúsculo, tá? Esse seria o símbolo. E a unidade de medida que você vai usar para medir tensão, tá? Nada mais, nada menos do que o volt, tá? Beleza, pessoal? Então, o volt, tá? Que é representado pela letra V, tá? O V maiúsculo é o volt, tá? O instrumento de medida é o voltímetro, tá bom? Então, quando você quer medir a tensão da tomada, a tensão do equipamento, tá? Você vai usar a unidade de medida chamada volt, tá ok? Então, pessoal, logo abaixo a gente tem aí, ó, tá tudo na apostila, tá? Tô com a apostila aqui aberta, tá? Então, logo abaixo a gente tem o próximo tema, que é a corrente elétrica, tá? E não me deixando de esquecer o múltiplo de volt, tá? O múltiplo de volt é kilovolt, tá? Quando eu falo de kilovolt, tá? Que é representado pela letra K, tá bom?
lembra dessa aula aí, representado pela letra K? Eu multiplico por 1000, tá? Então, no volt, no ampere, eu vou multiplicar por 1000. Na potência, a letra K é um multiplicador, tá? Vai multiplicar por 1000. Beleza, pessoal? E corrente elétrica? O que eu entendo por corrente elétrica? Corrente elétrica vai ser o quê? O movimento ordenado dos elétrons. Tensão elétrica, a força que impulsiona os elétrons. Corrente elétrica, o movimento em ordem dos elétrons. Beleza, pessoal? Então, isso que é corrente elétrica, tá? E vamos dar um exemplo aqui. Corrente elétrica. Onde que tem a corrente elétrica? Tá? Quando que se tem uma corrente elétrica? Tá? Você tem uma tomada. A tomada está ali. O disjuntor da tomada está ligado. Tá? O disjuntor da tomada está ligado. Você tem tensão naquela tomada. Você tem força. Tá? Você tem força. Liguei o ventilador. Liguei o ventilador na tomada. Acionei lá no comando do ventilador. A partir daquele momento, aquela tensão de 127 volts ou 220 volts, que é a força que eu tenho naquela tomada, para quê? Para impulsionar a quantidade de elétrons que aquele ventilador necessita, tá? Para poder funcionar. Beleza? Então, qual é o símbolo da corrente elétrica? O símbolo da corrente elétrica é a letra I, tá? Unidade de medida da corrente elétrica é o ampere, representado pela letra A maiúsculo. Beleza, pessoal? Tá ok? Então, a gente tem o múltiplo, a unidade de medida, o equipamento de medida, tá? O aparelho de medição é o amperímetro, tá? O amperímetro é aquele, tá? O magnetismo, tá? Que a gente vai usar, tá? Que tem aquela garrinha, aquele alicate amperímetro que você envolve o fio, tá? E você vai descobrir a corrente que está passando pelo condutor, tá ok? E abaixo aqui a gente tem a resistência elétrica. O que se entende por resistência? Resistência elétrica, tá? É o que vai resistir à passagem dos elétrons, tá? A corrente está lá, o movimento ordenado. Aí eu tenho a resistência, é o que se opõe à passagem dos elétrons, tá? É um obstáculo. A resistência é o obstáculo, é o que não permite que os elétrons passem, ou que passe menos, entendeu? Então a resistência ela vai fazer uma força contrária, entendeu? Os elétrons querem vir, querem passar, e ali aquela resistência ela vai o quê? Bloquear. Mas os elétrons são fortes, um ou outro começa a passar, entendeu? Então a resistência é o que se opõe à passagem dos elétrons, é o que se opõe à energia, à corrente elétrica. Ok? E qual é o símbolo? O símbolo usado é aquela ferradurazinha, tá? Aquela ferradurazinha de cavalo chamado ômega, tá? A letra ômega, beleza? O equipamento de medida é o ohmímetro, tá bom? Então vamos lá. Mas aqui, ó, resistência elétrica é a dificuldade que os materiais oferecem ao deslocamento dos elétrons, tá? Tá a resposta na apostila. Beleza, pessoal? Então vamos lá. A gente tem aqui, ó, na página 14, material condutor, material isolante, tá? Importante saber desses materiais, tá bom? O que conduz, o que isola, tá bom? Então é importante, dê uma lida, tá? A gente tem como, vamos falar aqui, tá? Material condutor, é o que possui baixíssima resistência elétrica, tá? Baixíssima resistência. Então, o que é um material condutor? Tá? A gente tem a prata, o ouro, o cobre, o alumínio, o metal, o ferro, beleza? Então, são tudo material condutor. E isolante, a gente tem o plástico, o vidro, a madeira, a borracha, beleza? Que são materiais isolantes, são materiais usados para fazer cabo de alicate, que protege contra 1000 volts, entendeu? Que vai fazer isolamento de chave de fenda, de chave Phillips, beleza? Aí a gente tem aqui também, ó, um circuito elétrico. Circuito elétrico. O que compõe o circuito elétrico? Tá? Um circuito elétrico fechado, tá? Circuito elétrico fechado, ele é composto por uma fonte, tá? Primeiro de tudo, eu tenho que ter o quê? Para fechar um circuito tem que ter uma fonte, tá?
que seria essa fonte? Uma bateria, sei lá, uma pilha, entendeu? Até você tem na sua própria casa, né? Aquele ramal de entrada lá, que desce no poste, aquilo ali é a fonte, tá? Uma fonte de energia, tá? Então você tem a fonte, você tem o condutor e você tem o consumidor, tá? Que é o seu aparelho, tá? Que vai consumir aquela energia. Então fechou o circuito, ó. Fonte de alimentação, tá? Vamos botar aqui no nosso caso, aqui na nossa residência, aonde estaria a fonte de alimentação na nossa residência? A fonte de alimentação estaria no nosso quadro de distribuição, tá? Quadro de distribuição. Então começa lá no disjuntor do micro-ondas. Começa lá no disjuntor do micro-ondas, tá? A fonte de alimentação é o disjuntor. O condutor, tá? O condutor que vai até o micro-ondas. E o micro-ondas é o quê? O consumidor. Tem um circuito fechado. Ok? Então, tem um circuito fechado. Beleza? Então, essa é a característica de um circuito. Beleza? Quando eu falo de um circuito, eu falo de fonte, condutor e consumidor. Tá? Vamos lá. A gente tem a representação, tá? Logo abaixo a gente tem a lei de Ohm, tá? E aí, vocês podem dar uma lida aqui, ó. Vamos ler aqui rapidinho. A corrente elétrica de um circuito é diretamente proporcional à tensão elétrica aplicada e inversamente proporcional à resistência elétrica deste circuito. Observa-se a representação gráfica. Tá? Aí a gente tem as fórmulas, tá? Para calcular a resistência, a corrente e a tensão. Beleza? Tem as fórmulas aqui, eu vou deixar no quadro, tá? O triângulo, tá bom? Dessa fórmula, tá ok? Então vai ficar lá no quadro lá, pra gente acompanhar, tá ok? E logo depois a gente tem aí os tipos de circuito, tá? São 3 tipos de circuito. Circuito paralelo, que é o mais usado, é o mais comum, tá? No nosso ramo. Circuito em série e o circuito misto. Tá ok? Então cada um com sua característica, tá ok, pessoal? Não vou falar que agora vai prolongar muito o vídeo, tá? Mas dê uma lida, tá bom? Porque é matéria da nossa prova, tá? Aí logo depois a gente vai falar sobre a grandeza, mais uma grandeza, que é a potência elétrica, tá bom? Quero dar ênfase mais nas grandezas, tá? Que é a potência elétrica, tá? A potência elétrica ela é representada pela letra P, o símbolo é a letra P, tá? A unidade de medida é o watt, representado pela letra W, tá bom? Tá? Que é o watt, V-A-T-T-S, beleza? E o aparelho de medida, o instrumento de medida é o wattímetro, tá ok, pessoal? Então, o wattímetro que eu vou medir a potência do equipamento. E também existe uma fórmula, tá bom? Para eu descobrir qual a potência do equipamento, qual a corrente do equipamento através da potência, tá? Então eu vou deixar no quadro essa fórmula, tá bom, pessoal? Para a gente estar acompanhando lá e estar fazendo o nosso teste, beleza? E logo depois aí, a gente vem falando aqui, ó, tem as fórmulas e tem as curvas dos disjuntores, tá? Tem as curvas dos disjuntores, tá? Os disjuntores, todos eles possuem um tipo de curva. Então, o que é essa curva? O que seria essa curva? Essa curva, pessoal, vamos exemplificar aqui de uma forma mais simples, tá? Como que eu vou explicar aqui bem simples, tá? Seria a corrente máxima, tá? Que esse disjuntor vai suportar, o pico máximo de corrente, tá? Então eu tenho um disjuntor com a curva B, tá? Vamos falar aqui para vocês, tá? Então o disjuntor, para vocês entenderem, tá? O disjuntor com a curva B. O disjuntor de curva B, eu vou usar ele em cargas resistivas. O que é carga resistiva? Cargas que possuem resistências, tá? E que
equipamentos com resistências, tá? Aí ele vai ter um disparo de 3 a 5 vezes a corrente nominal, tá? 3 a 5 vezes a corrente nominal. Disjuntores de curva B, cargas resistivas, 3 a 5 vezes a corrente nominal. O que é 3 a 5 vezes a corrente nominal? Um disjuntor de 16 amperes de curva B, ele vai suportar um pico de corrente de 3 a 5 vezes 16, tá? Então 3 vezes 16 dá quanto? Faz a soma aí, faz a multiplicação, tá? Multiplica 3 vezes 16, esse é o pico de corrente que o disjuntor de curva B suporta. E o disjuntor de curva C? Cargas indutivas. O que seria cargas indutivas? Indução, motores, tá? Então, relacionado a motores, qual é a corrente de disparo? 5 a 10 vezes a corrente nominal, beleza? Então, vou multiplicar por 5, de 5 a 10 vezes a corrente nominal. Se é um disjuntor de 20 amperes, vou multiplicar 5 vezes 20, de 5 a 10, tá? Então, 5 vezes 20 seria o quê? 100, tá? Então, esse disjuntor ele vai suportar até 5 vezes a corrente que está escrito nele, tá? 20 amperes, beleza? E o disjuntor de curva D, tá? Já um disjuntor de uso industrial, vai suportar de 10 a 20 vezes, tá? Também usado para cargas indutivas, tá? Grandes motores, tá bom? Grandes equipamentos de indução, beleza? Então ele vai suportar de 10 a 20 vezes, tá bom, galera? Aí a gente tem aqui embaixo os tipos de disjuntores, tá? As amperagens de cada disjuntor. Então vamos lá, tipos de disjuntores. A gente tem os disjuntores monopolar, bipolar e tripolar, tá ok? Curiosidade dos disjuntores. Disjuntor não tem polaridade, tá bom? Quando eu falo que ele não tem polaridade, quer dizer o quê? Que ele não tem um sentido de entrada da tensão, tá? Eu posso entrar com os cabos de fase ou por cima ou por baixo, tá? Então entrada e saída, quem decide é o eletricista, tá? O disjuntor. Você vai decidir na montagem do seu quadro, na montagem do teu circuito, por onde você entra com a fase, por onde você sai, tá? E lembrando, no disjuntor só entra a fase, tá? Dispositivos DR, DPS e DR tem um local lá para entrar o neutro, tá? Tô falando de disjuntores. Disjuntores só vão interromper, só vão seccionar as fases, tá ok, pessoal? Então o próximo tema que a gente tem aqui, ó, aí começa aqui os cálculos, tá? Os cálculos de potência, de tensão para descobrir a corrente, beleza? Então trabalhamos isso aí muito em sala de aula, tá? Então espero que vocês coloquem em prática, tirem um dia da semana, tá bom? Para poder estar estudando, aproveita essa revisão, acompanha na apostila, tá? Essa revisão para incentivar aí vocês pegarem a apostila, tá bom? Agitar o nosso canal aí no YouTube, compartilha esse vídeo aí com um colega de vocês aí, beleza, galera? Então vamos para cima, tá? Em breve a gente vai ter vídeo, já tem vídeo prático aí no nosso canal, tá? Tem vídeo prático aí ensinando three-way, four-way, tem aí lâmpada, tá bom? E vamos acompanhar, o tema do curso vai ser o tema da nossa aula, tá ok? Então vamos para cima aí, forte abraço aí a todos. E deixa o like, tá? E tira a dúvida aí no nosso comentário.